O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu falei no início da celebração, dentro desse ciclo de Natal, hoje a igreja nos introduz nesta questão da Epifania do Senhor. Então, é importante parar nisso aqui também. Epifania do Senhor. Ou seja, a palavra Epifania quer dizer manifestação. De quem? Do Senhor. Então, por que Deus se manifesta? Não sei se vocês perceberam, na medida que as leituras foram sendo feitas, teve algumas palavrinhas que saíram aqui. Luz foi o que apareceu. Pagãos foi o que apareceu também. No Evangelho falou-se de estrela, luz para as nações. O que é que está por trás de tudo isso? Por que de repente esses três homens, esses três reis magos vão seguindo uma estrela? Então, primeiramente a gente precisa entender que as nações, todas as nações, criaram os seus deuses próprios. E era preciso que todas as nações chegassem ao Deus verdadeiro. Cada lugar tem o seu próprio Deus, que confusão. Por isso que nas Sagradas Escrituras nós encontramos muito isso, né? Os deuses das criações do homem, o homem que criou seus próprios deuses. E como é que fica agora? Então, chegamos agora ao ponto.
o verdadeiro Deus se manifesta. E ele se manifestou aonde? Nessa nação chamada judaica, entre os judeus. Foi lá que Deus começou a mostrar: ei, olha, é aqui, ó, sou eu, hein? Não é esse daí não é aquele de lá não, sou eu, hein? Então veja só, epifania, manifestação. O Senhor verdadeiro agora aponta, olha para todas as nações, agora precisam olhar nesse homem, nesse Deus, nesse menino que está ali, e entender que ele é o Deus verdadeiro. Se não se encontra o Deus verdadeiro, ninguém se salva. Outra coisa que nós precisamos entender, a nossa vida nesse mundo, ela é curta, né? A vida nesse mundo é curta, mas a nossa alma é eterna. Então, morreu, acabou? Não. Morreu, não acabou. Se fosse assim, morreu, acabou, então vamos aproveitar a vida enquanto nós podemos, porque depois acabou. Não tem mais nada. Bem, se depois da morte tem algo, então nós precisamos ver como é que nós vamos viver nesse mundo para que nós possamos viver eternamente depois. Todas as religiões criadas pelos homens, você vai encontrar que existe sempre isso. Olha, se você, depois da morte, todo mundo irá prestar contas a Deus dos seus atos. É interessante, lá nos egípcios, né? No Egito, eles falam que quando a alma da pessoa morre, a alma ela atravessa um grande oceano e depois vai diante do Deus dele lá, que é o Deus que vai prestar conta, e lá tem uma balança. E nessa balança tem uma pena de um lado, e na outra é onde aquela alma vai ficar, no outro prato. Se abaixar, se pesar mais do que a pena, vai para o inferno. Você imagina? Você chegar lá, aí está lá o prato da balança, as duas, você é colocado, se mexer já era. Era a concepção que eles tinham. Dessa questão que eu estou falando, de que a nossa vida, ela é breve. Está ali aquelas 3 adolescentes ali, né? Ali as 3 ali sentadas, né? Elas ainda não têm muita base do que é a vida. Elas ainda acham que a vida é só essa vida delas aí, aquela coisa, é celular na mão, é brincadeira de lá, é não sei o quê, vamos curtir a nossa vida. Talvez elas ainda não pararam para pensar assim, um dia Deus vai nos chamar. Deus chama a criança? Chama. Deus chama adolescente? Chama. Deus chama idosos? Chama. Vai chamar todo mundo, Deus vai chamar um dia. Todos serão chamados para ir diante dele para prestar as suas contas. Repito, se não passar, já era. Então aqui entra essa questão. Então tá bom, voltemos ao que eu estava falando. Hoje, na cidade de Belém, nasceu o Salvador. De repente, 3 homens que moravam lá na Pérsia. Hoje é o Irã, é na planície do Irã, hoje atual, era a antiga Pérsia. Lá na Pérsia, eles cultuavam os deuses, e os deuses deles também estavam relacionados aos planetas.
Cada planeta era um deus. Por isso que se fala aqui, né? Os estudiosos, eles estudavam os planetas. Não é simplesmente estudar por estudar. É que cada planeta era um deus. Eles cultuavam. E aí como é que Jesus atrai eles? Através de um planeta. Aquela estrela. Não tinha outra forma de atraí-los. Então, de repente, uma estrela se destaca lá. E Jesus começa a dizer: vem para cá você também. Venham para cá. Então, eles vão seguindo aquela estrela até essa estrela parar no lugar bem em cima aonde o rei, o tal rei de Israel, que não era simplesmente um rei, era Deus, e eles se deparam com o verdadeiro Deus. Agora, para eles, já não é mais a estrela, é aquela pessoa que está ali, tá vendo? Por isso que quando eles chegam lá, aí diz assim, eles sentiram muita alegria. Nossa, quando eles se deparam diante do verdadeiro Deus, que já não é mais a lua, o sol, aqueles planetas, Mercúrio. Quando eles se deparam com o Deus verdadeiro, eles têm uma grande alegria. Aí o que é que eles fazem? Se prostram e adoram. Já não é mais o planeta, é aquela pessoa. Os judeus tinham uma concepção que só eles eram os salvos, só o Messias vinha só para eles, e agora a coisa ela se abrange, né? Cresce. Já não é mais os judeus somente, até os persas vieram conduzidos por aquela estrela, repito, né? Como eles adoravam as estrelas, agora a estrela vai falando no coração deles e eles vão entender que não é a estrela que fala, é o Criador daquela estrela que estava ali e agora eles adoram. Foi isso que aconteceu no dia de hoje, está acontecendo. E como toda divindade, é preciso oferecer coisas para a divindade. Então eles ofereceram o ouro que significa a adoração, o que se pode dar de maior para uma divindade, o ouro. Tem coisa mais preciosa do que o ouro. Então agora eles oferecem o ouro para mostrar, eis aqui a verdadeira divindade. O incenso simboliza a oração. Se antes eles dirigiam as suas orações para os planetas, agora não, já não é mais para o planeta, é para aquele menino, que é o verdadeiro Deus. Então agora eles rezam, eles se prostram e oram em direção a Ele, não mais aos planetas. E oferecem também a mirra como uma forma de dizer assim, como esse rei um dia vai morrer, e vamos olhar também nas religiões antigas, quando o rei morria, eles eram ungidos com óleo. Então agora ele é ungido com a mirra no dia da sua morte. A morte, morre, ungiu. Só que depois ele vai ressuscitar, né? Graças a Deus, ele ressuscita e aponta para nós a eternidade. Então essas três coisas são oferecidas. Agora, Deus é adorado também pelas nações. As nações pagãs, como o Salmo hoje está dizendo, né? O refrão, as nações de toda a terra. De toda a terra. Às vezes o pessoal fica aí com história de que
em outros planetas existem outras pessoas, né? Essas histórias aí meio fantasiosas, meio não, fantasia pura. Então ele não está dizendo as nações de todos os planetas existentes, não. As nações de toda a Terra, porque não existe vida em outros planetas, pelo menos igual a nós aqui, não tem, hão de adorar-vos. Então, todas as nações agora vão ter que adorar Deus, o verdadeiro Deus, porque ele se manifestou. Ele se manifestou na pessoa de Jesus. Então, todos os ídolos, todos os outros deuses devem cair por terra diante desse menino que veio do céu. Não veio da criação do homem, não veio de coisa que eles criaram aqui, então vamos fazer um Deus agora parecido dessa forma. Não, esse Deus que já existia antes de todos os tempos, agora ele aparece na pessoa daquele menino, e todas as nações hão de adorá-lo. Todas as nações deverão conhecê-lo. Quem não conhecer e não quiser conhecê-lo, não vão poder fazer a passagem desta vida para a outra, para estar com ele. Irão até fazer a passagem desta vida para a outra, mas não irão para onde o Deus verdadeiro vai estar. Está vendo o que é esse dia de manifestação da Epifania? Isso para nós deve gerar muita alegria, no sentido assim, aqueles que são filhos de Deus, que não quiseram saber dele, eles também têm uma chance para se salvar. E aí está dizendo na oração da coleta, né? Enquanto as nações vão conhecendo o Deus, vão conhecendo Jesus, aí ele diz assim: dai-nos a graça, Senhor, de nós perseverarmos. Então, o convite de hoje é esse. Deus tem nações que ainda não o conheceram, e Deus está se manifestando para que eles possam adorá-lo. Mas nós que já o conhecemos, nós precisamos continuar na perseverança até o fim. Aí eu faço a pergunta para ir terminando a homilia. Todo mundo, todo católico tem perseverado? Se o catolicismo é a religião por essência e é a única e é a verdadeira, todos têm perseverado? Não. Nós encontramos muitos católicos que depois de um determinado tempo abandonam a igreja e voltam ao culto antigo. Hoje vocês veem que isso está acontecendo. O culto aos astros, o culto às árvores, o culto ao corpo, os prazeres dessa vida estão sendo buscados. Então, o culto da sexualidade, do prazer, da sensualidade. Então, uma pessoa é católica, ela já havia conhecido o Deus verdadeiro, e depois, no decorrer do tempo, nas faculdades e estudos da vida, que começam a dizer que Deus não existe, que isso é conversa fiada. Aí vem os cultos e vão dizendo que não é bem assim, que a igreja usa desse certo domínio para enganar as pessoas. Aí as pessoas vão abandonando e elas vão se empenhar aonde? Uma vez que elas abandonam a Deus, elas vão criar o Deus dela.
E aí você vê os homens indo para o mato para buscar uma tal de uma energia. Que lá tem uma energia, que essa energia é que traz paz. Bem, quem traz paz é Deus. Quem traz alegria é Deus. Esses homens, quando encontraram com Jesus, eles tiveram alegria no coração. Por que agora vem dizer que é essa energia, que é o mato, que é não sei o que traz? Isso é um culto pagão. Agora, precisamos perseverar? Sim. Se não tiver vida de oração, se não tiver conhecimento das coisas de Deus, se não se voltar para Deus, larga-se o cristianismo e vai-se para o paganismo. E é o que vem acontecendo. Então as pessoas, elas perdem o sentido da vida. Quando o homem perde o sentido da vida, sabe o que é que ele faz? Se mata. Por que aumentou o número de suicídio? Porque as pessoas estão buscando a felicidade nisso e naquilo. Por exemplo, no prazer. Busca a felicidade no prazer. Então vai prazer. Chega um momento que o prazer já não sustenta mais. E aí, por não sustentar mais, a pessoa, ela faz o quê? Ela se mata. Agora, quando você encontra o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria em Deus, a pessoa não se mata. Mas você pode dizer assim, mas padre, então nós estamos ouvindo aí tantos padres que estão se suicidando. Tantos pais e mães que estão se suicidando. Tantos jovens que estão se suicidando. Sim. Por quê? Perderam o sentido da vida. Foram aos poucos abandonando a Deus. E aí, claro, abrindo parênteses, existem também situações aí que levam a pessoa a tirar a própria vida. Não é somente porque abandonou a Deus, mas eu estou falando de um modo geral. Fecho parênteses e retomo de novo onde eu estava. Então as pessoas, elas abandonam a Deus, perdem o sentido da vida e por isso se perde. Meus irmãos, vamos perseverar. Perseverar quando? Como? Dando a Deus o ouro, reconhecendo nele a sua divindade. Dando para ele o incenso, que é a nossa vida de oração. Como Santo Afonso Maria de Ligório dizia, quem não reza não se salva. Então vamos dar um incenso para ele, incensar a Deus com a nossa oração. E vamos com a mirra mortificar em nós, porque a mirra está relacionada à morte. Então vamos fazer morrer em nós o pecado. Nós temos que fazer com que o pecado ele morra. Então ofereçamos a Deus a mirra para o pecado morrer da nossa vida, para nós estarmos quites com Deus. E um dia, já que nós o adoramos aqui na terra, iremos adorá-lo também no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.